Olá, começando mais uma live de perguntas e respostas ao vivo. Essa live acontece toda última terça-feira do mês no meu perfil aqui do Instagram. Para quem tem interesse de participar, tem um link na bio do Instagram escrito, é só clicar no link, vai ter uma opção que é participar de uma próxima live, preenche o formulário que dias antes da live a gente vai estar convidando a pessoa para participar, vendo se consegue entrar, sair da live. Quem for participar da live de hoje, com a sua pergunta, vai enviando aqui a solicitação que eu vou aceitar por ordem de chegada, assim. Quem for enviar a solicitação antes, eu vou chamando antes. Lembrando que o objetivo é fazer a sua pergunta, eu vou responder ao vivo e daí a gente dá oportunidade para outra pessoa perguntar. Então, vamos lá, eu vou começar chamando a Jana Miranda. Tati, você gostaria de fazer uma pergunta? Envia a sua solicitação aqui que eu vou chamar para participar, tá bom? Tudo Boa noite, bem? doutora, tudo? Da onde que Eu tu sou daqui da fala? cidade de Maripá. E qual que é a tua Então, pergunta? doutora, no mês de fevereiro eu fiz meu preventivo e fazia muito tempo que eu não fazia, e ele veio com alteração. Eu fui encaminhada, né, para fazer a colposcopia. Chegando lá com a médica, ela viu que tinha necessidade realmente de fazer uma biópsia. A biópsia foi feita, o resultado veio que eu estava com uma lesão de alto grau, NIC3. E daí então foi marcada a minha cirurgia para o dia 5 de maio, aqui no Hospital de Cascavel, Hospital do Câncer. E veio, né, realmente tinha uma lesão de alto grau. E o resultado, eu vou ler para ver se a senhora pode explicar melhor. Então veio assim, lesão intrapiliar, né, de alto grau, compatível NIC2. A primeira pergunta é, na biópsia da colposcopia veio NIC3 e na biópsia da CAF veio NIC2. Por que essa diferença? E veio margens livres ou margens Veio margens comprometidas? cirúrgicas endoscervicais profundas, estão livres e distantes. E também veio margens cirúrgicas entocervicais, estão livres, porém próximas. Tá, foi assim, ó, pela classificação, tanto o NIC2 quanto o NIC3 são consideradas lesão de alto grau, então eles são da mesma Assim. classificação. O que pode acontecer? Às vezes, a biópsia do colo da colposcopia biopsiou o local mais alterado. Então, eu já vi casos de que na biópsia veio um NIC3 e quando a pessoa foi para a cirurgia de CAF já não tinha mais lesão residual. Então, ali estava ali. Então, pode ser que na biópsia da colposcopia, como o objetivo é biopsiar o local mais alterado, retirou uma parte que já estava NIC3 e o restante que sobrou era NIC2. Para fins de acompanhamento pós-tratamento e até de, enfim, de prognóstico, a gente considera tudo a mesma categoria, que é lesão de alto grau. E aí o acompanhamento é Papa Nicolau e colposcopia de 6 em 6 meses por 2 anos. Sim. E sobre a vacina, eu acompanhando a senhora aqui, né? Quando eu recebi esse resultado, eu entrei meio em pânico. Acredito que muitas mulheres, né, entram por falta de informação. E desde já quero te agradecer porque teu conteúdo é perfeito, consegue nos resgatar, né, de todo aquele tormento. E eu já consegui tomar a primeira dose da vacina, no particular, né? Daí eu tomei a nonavalente. E, se eu não me engano, são 3 doses que eu tenho que tomar, é isso? É isso, 0, 2 e 6 meses. Então, uma hoje, uma daqui 2 meses da primeira dose e uma daqui 6 meses da primeira dose. Ah, sim. Ah, então ótimo. E já providenciei para pôr o DIU, eu consigo pôr aqui no posto de saúde da minha cidade, o Mirena. Ele é bom nesse caso? É ótimo, assim, do ponto de vista do HPV, quanto menos hormônio, melhor, tá? Então, se a gente for falar único e exclusivamente do ponto de vista de lesão, o DIU não hormonal, ele é até melhor que o DIU hormonal. E qual que é a vantagem do DIU
no segmento em vez de colocar o anticoncepcional. Que o anticoncepcional, o estrogênio, progesterona, que é a pílula convencional, ela aumenta em 10 anos de uso 124% o risco de câncer de colo de útero. Já o DIU, além dele não ter esse malefício, ele funciona como um corpo estranho no colo do útero e A favorece a proteção. eliminação do vírus. É, assim, em torno de 20% aumenta a taxa de eliminação do vírus. Tem estudo mostrando com DIU de cobre, DIU não hormonal, até 30% de aumento da taxa de eliminação do vírus. Na minha prática aqui no consultório, o que eu costumo fazer? Tem que avaliar a paciente como um todo. Então, se é uma mulher que já tem muito sangramento, muita cólica, ela não vai se dar bem com um DIU de cobre. Então, aí a gente chega num meio termo que é o Dilcalina, que ele é um DIU hormonal, mas ele tem uma quantidade mínima de hormônio. Então, ele vai diminuir o fluxo menstrual, vai diminuir a cólica, e ele já tem esse benefício de funcionar como um corpo estranho, favorecendo a eliminação Então, do esse vírus. Mirena, ele tem hormônio. Ele tem hormônio. Assim, uma alternativa, talvez, seria colocar o Calina, que é um DIU hormonal, então ele vai ter esse benefício de diminuir fluxo menstrual e diminuir cólica, mas ele tem menos hormônio Ah, do que o sim. Mirena. E entre a pílula, né, e a injeção, tem alguma diferença? Depende da injeção. Se for injeção de estrogênio, que tem o Mesigina, é uma injeção que tem estrogênio e progesterona, na prática ela é a mesma coisa que a pílula do ponto de vista do HPV, entendeu? Se a gente for falar em outras questões, a pílula ela tem mais efeito colateral porque ela tem como metabolização hepática. Tudo que a gente toma vai metabolizar no fígado. Já a injeção não, né? A injeção não tem metabolização hepática porque ela é injetável. Então, agora, se a gente for ver só nesse contexto aqui de aumentar risco de câncer de colo de útero, tem o mesmo tipo de hormônio, então seria o mesmo efeito. Então entendi. Então, entre a pílula e a injeção, é melhor que eu consiga pôr o DIU mesmo. Sem Ai, dúvida. O Mirena é ótima, é que a gente está aqui fazendo um ajuste aham. fino, né? Então, se a gente for ver entre os DIUs que tem disponíveis, entre os DIUs hormonais, do ponto de vista de se o objetivo da pessoa é ajudar nesse processo de eliminação do vírus, o Calina seria mais Uhum. adequado. Mas o Mirena já ajuda entre a pílula e a injeção. Ele sai na Ajuda. frente. Tem um vídeo, tem um vídeo meu que é sobre HPV e DIU. E eu mostro um estudo que foi feito com DIU Mirena, inclusive. E aumentou 20% a taxa de eliminação do vírus. Por esse efeito de corpo estranho. Ele aumenta a quantidade. O corpo entende que ele Faz parte não da faz limpa. parte do corpo. E que aí o sistema imunológico tem que ficar mais ativo ali na região. E aí chama as células de defesa para ficarem mais ativas no E colo do assim, doutora, útero. eu sempre tive uma imunidade muito baixa. Eu já acompanhei teus vídeos ali, eu vi algumas dicas, né? E eu vi ali que tem a dica do suplemento com zinco, só que não encontra em farmácia. E eu conversei com o laboratório, eles falaram assim que aquela medida eles não fariam. A gente manipula, não tem para comprar pronto aqui no Brasil mesmo. Aí as minhas pacientes, elas manipulam. A gente tem a farmácia que a gente indica e aí eu dou a receita para elas, elas manipulam e a gente associa com. Eu normalmente deixo pantoprazol, que é um protetor gástrico, para usar de manhã em jejum, e depois para tomar o zinco depois do almoço e depois da janta, porque a dose é um pouquinho mais alta, senão Eu pode tenho dar uma dor de consulta estômago. com a É manipulado. ginecologista sexta-feira para fazer o procedimento do DIU na segunda. Daí eu queria passar para ela essa informação e pedir, né, para que ela faça uma receita para mim sobre o suplemento do zinco. Isso. Tem um videozinho meu que é qual vitamina tomar para quem tem HPV, que eu mostro, inclusive, esse estudo que foi feito com o zinco e que aumentou o clearance, a taxa de Eu acho que eliminação eu do assisti, é vírus do 220 HPV. miligramas?
Isso, de 12 em 12 horas por 90 Só o dias. zinco vai ali, ou vai outro? O que a gente faz? A gente tem usado zinco, tem usado ácido fólico também, porque saiu dois estudos esse ano que mostrou que aumentou a taxa de eliminação. Na verdade, que em mulheres que têm folato sérico, que é o ácido fólico alto no sangue, tem menos infecção pelo HPV. Então, a gente tem usado. A gente faz outras medidas. Que o imiquimod, que é um agente imunológico que eu acabo deixando no pós-operatório para diminuir a chance de recidiva. Tem imunoterapia, que é umas injeções que a gente faz para ajudar a melhorar o sistema imunológico da pessoa e diminuir a chance de ter uma nova lesão. Avaliação do É importante. parceiro, aí as medidas gerais, não fumar, não ficar no ambiente que tem pessoas que fumam, porque tanto o tabagismo ativo quanto passivo influencia na Eu, chance de graças a ter Deus, uma fazia nova um ano que eu lesão. tinha parado de fumar. Eu acho que se eu não tivesse parado, eu não teria essa sorte de ter encontrado a lesão, né? Hum. Isso é fundamental, assim, foi muito bom. Ai, Parabéns que você graças a conseguiu Deus, parar. melhor Isso coisa. ajuda muito. Doutora, É. muito obrigada pelas suas Então, informações. Eu tenho compartilhado um pouco da minha experiência, né? Não tão boa, na página do meu Insta ali, porque eu trabalho com mulheres. E hoje eu indiquei para que todas elas acompanhassem aqui essa live, por conta, assim, como eu trabalho só com mulheres, desde que eu tive o meu resultado, eu tenho compartilhado com elas até em questão de trocar informações. E 98% dessas uhum, mulheres não estão com o teu preventivo em dia, não sabe assim nada das informações. Sobre a vacina também teve uma cliente que falou que ela não deu, não ia dar na filha dela, porque falaram para ela assim que a filha dela não ia poder engravidar quando adulta. Daí eu falei, talvez não, né? Porque daí ela ia ter contato com HPV, poderia ter uma lesão, essa lesão não tratada poderia virar um câncer, e Deus o livre perder o útero, né? Alguma coisa assim. E até mesmo no Seon, que é onde eu fui fazer o tratamento, eu conheci uma mulher lá que ela estava em tratamento também, só que ela já estava no câncer de colo do útero bem avançado. Então é uma informação assim que falta muito. Falam muito de câncer de mama, mas falam pouquíssimo do perigo, né? Do câncer do colo de útero. é verdade. Tem muita Muito. desinformação sobre a vacina também. A vacina não tem vírus vivo, então não tem como a pessoa se infectar fazendo a Foi o que eu falei. vacina, não tem como ela ter problema para engravidar fazendo a O pior não vacina. é só a falta de informação, o pior são as informações totalmente erradas, né? Porque quando a pessoa não tem informação, ela vai É. buscar uma informação. Agora, quando trazem essa informação totalmente desconexa, daí que acho que fica, aí está o perigo. E hoje eu falei lá na minha página que a informação ela salva vidas. E realmente salva mesmo. A vida e tira a gente do desespero. Porque a partir do momento que a gente pega um resultado, uma guia, né, encaminhando para o hospital de câncer, a gente passa mil e umas, só coisa ruim na verdade na cabeça. E com a tua Uhum. informação, eu achei no YouTube ali, e eu fui me informando a cada dia mais, foi me ajudando, foi aliviando, fui entendendo e sabendo também, né, os próximos passos. Sim. Muito obrigada pela tua Obrigada eu, participação. doutora. Tchau, tchau. Um Beijo. beijo, tudo de bom. Tchau. Tchau. Então, vamos lá. Agora é a vez da Quitéria. Quitéria, eu já aceitei aqui. É só entrar e fazer a tua pergunta. Boa noite. Boa noite. De onde que tu De fala? Carneiros, Alagoas. E qual que é a tua É pergunta? que o ano passado eu fiz um preventivo e veio lesão interpreterial de baixo grau. Aí, quando foi no começo desse ano, em janeiro, eu fiz uma, uma queimagem a laser. Aí a médica pediu para me repetir agora em maio, a citologia. Quando eu repeti, aí veio de novo a lesão interpreterial de baixo grau no preventivo novamente. Aí eu fiquei com dúvida, né? Como foi que eu fiz o laser em janeiro e em maio
já tá lá novamente a lesão de baixo grau, né? E eu fiquei com alguns sintomas, que era coceira, muito escorrimento. Aí o médico também pediu uma cultura de secreção vaginal. E na cultura veio estalocopovírus, acho que esse nome é assim, aeres, mais canda, classificação de padrão da fora vaginite bacteriana. Aí ele foi e me deu uma bezotacia, falou que provavelmente a lesão estava sendo causada por essa bactéria. Aí eu gostaria de saber se realmente essa lesão tem a ver com essa bactéria ou não. Então vamos lá. Primeira coisa, a cauterização e laser são duas coisas diferentes. Cauterização, ela não trata lesão de baixo grau, que seria a NIC1. Ela serve para tratar a ectopia, que é a feridinha do colo do útero. Ela basicamente o que ela faz é estimular o teu corpo a vir fazer uma pele nova, a reptilizar, mas ele não serve para tratar lesão porque é muito superficial, atinge 2 milímetros de profundidade. Então, cauteriza em cima e a lesão vai continuar embaixo. Diferente de laser, que atinge 7 milímetros de profundidade. Ele chega até uma região que a gente chama de criptas endocervicais. E por isso que ele serve para tratar as lesões intraepiteliais, seja elas NIC1 ou mesmo NIC2. Então, o primeiro ponto é isso. Então, quando faz a cauterização, ela não é tratamento. Pode ser que ela ajude nesse processo do teu corpo epitelizar, até porque a lesão pode sumir sozinha quando é uma lesão de baixo grau. 47 a 57% das vezes ela some sozinha. A primeira coisa que teria que fazer é uma colposcopia, que é um exame que olha o colo do útero com a lente de aumento para ver aonde está essa lesão. Porque o preventivo, ele vê célula. Ele vê que tem uma célula que não está normal, mas ele não diz aonde que está essa célula. Se é no colo do útero, se é na vagina, se é na vulva. É na colposcopia que a gente vai ir procurar onde é que está a lesão e encontrou a lesão, identificou a lesão, faz uma biópsia, tira um pedacinho para mandar para exame para ver se realmente é uma lesão grau 1. Porque às vezes pode ser uma lesão mais grave, tipo uma lesão grau 2, lesão grau 3, que aí já é um caso para ir para cirurgia de CAF, que é aquela que tira o pedacinho do colo do útero que está com a lesão. Mas vamos supor que realmente a lesão estivesse no colo, que é o mais comum. Então, primeiro, tem a questão do tratamento, que a cauterização não trata essa lesão, pode ser por isso que ela continua Não foi lá. feita a laser. Segundo, foi feito com Foi laser? feito com laser, foi feito biópsia. Na biópsia deu hidrocervicite crônica, na biópsia. Não deu NIC. Porém, só tinha lesão no colo. Aí foi feito a laser, fez a queimagem lá, a laser mesmo, em janeiro. E repetiu de novo agora em maio. Quando foi em maio, tá lá novamente, a lesão de baixo grau. Na biópsia endocervicite crônica é um diagnóstico normal. Diz que não tem nada. Então, o que tem ali é uma distorção citológica. No preventivo tem um resultado alterado, mas na biópsia deu normal. Tem que ver se realmente não tinha lesão na vagina ou na vulva, em outro local, para o preventivo estar dando alterado. Se a lesão não estaria no canal, lá dentro do colo do útero, e por isso que na biópsia veio normal. Então, enfim, precisaria ver direitinho esse diagnóstico, porque não está batendo o preventivo com a biópsia. Aí, Geralmente a gente trata quando dá alterado na biópsia, porque a gente precisa enxergar a lesão para poder tratar. é porque aí minha dúvida tá muito aí, porque foi tudo, discordaram, né? Nunca, não foi um certo com o outro, né? O preventivo deu uma coisa, a biópsia deu outra, aí eu fico sem saber o que fazer. A médica, uma que me acompanha, ela quer fazer queimagem com química, que é essa que você falou que não serve muito, né? E ela quer que eu fique aguardando por 2 anos para ver se realmente essa lesão não some. Já outro médico já quer me operar, quer fazer a cirurgia. Uhum. Bom, primeiro, tem que ver se realmente foi laser, porque laser tem poucos locais do Brasil que ainda fazem, né? Enfim. E aí a gente indica quando tem resultado alterado na biópsia, e não só no preventivo, porque a gente precisa enxergar a lesão para conseguir fazer tratamento com o laser. Segundo,
A Gardnerella, que foi o exame, o resultado que deu alterado no teu preventivo, lá, o corrimento, a vaginose bacteriana e tudo Uhum. mais, ela não causa essa lesão. Essa lesão é causada pelo vírus do HPV. Porém, isso é um conceito novo, que até pouco tempo atrás não se falava sobre isso. Mulheres que têm mais corrimento têm mais lesão por HPV. Então, se começou a se estudar a microbiota vaginal. Então, quem tem muito corrimento, seja ele Gardnerella, que seria essa vaginose bacteriana, tem uma facilidade para ter infecção pelo vírus do HPV, lesão pelo vírus do HPV. E aí, o tratamento da vaginose bacteriana é com metronidazol, um creme vaginal de metronidazol, que é um antibiótico, ou com antibiótico de tomar, metronidazol. E aí, o que é importante para evitar a vaginose bacteriana? Não lavar dentro da vagina, não usar sabonete íntimo. Se a flora está alterada, a pessoa está tendo corrimento de repetição, toda hora está com corrimento, vale a pena avaliar o uso de probiótico via oral para ajudar a regular a flora vaginal, tá? Uhum. Então, assim, tua primeira pergunta, se a Gardnerella estava causando a lesão, não. A lesão é causada pelo HPV, porém a Gardnerella pode favorecer ter lesão por desregular ali o ambiente vaginal. E quanto à conduta, então assim, a gente se baseia no pior resultado. Quando a gente tem resultados divergentes, a gente tem um resultado no preventivo e outro na biópsia, a gente se baseia no pior resultado. No teu caso, o pior resultado é do preventivo. Então, quando a gente tem um preventivo com lesão de baixo grau, a gente pode sim fazer acompanhamento com Papa Nicolau e colposcopia de 6 em 6 meses por até 2 anos. E se 2 anos a lesão não some, aí a recomendação é que seja feito o tratamento e aí, se não, enfim, não está enxergando a lesão, na biópsia está vindo sem lesão, né, endocervicite, que é um diagnóstico É. normal, aí faria cirurgia de CAF, porque pode ser que essa lesão estivesse escondida lá no canal do colo do útero. Isso não é tão comum em mulheres jovens, é mais comum a lesão estar escondida em mulheres no climatério, na menopausa, tá? Quantos anos tu Eu tenho tem? 29 anos. É jovem. Normalmente nessa idade dá para enxergar a lesão quando ela tá no colo do útero. Aí no meu caso, aí ela não viu, né? Aí no caso, ela fez, foi a laser mesmo, eu vi lá ela fazendo, né? Que foi com laser, chega Tá. queimava. Aí ela Uhum. fez, porém, quando foi agora que a gente repetiu, tava lá, a lesão novamente. Só que tava sentindo coceira, muito escorrimento e uma coceira que Uhum. incomodava. Aí foi quando foi feito esse da vagina, né? Da secreção, para ver o que realmente estava, Uhum. né? Aí o médico falou que provavelmente a lesão era por conta dessa bactéria que estava causando Uhum. assim. Aí agora É, o outro ele quer é. fazer a cirurgia do Uhum. CAF. Aí assim, na sua opinião, como eu tô com 29 anos, qual era a sua opinião? Era eu aguardar ou fazer a cirurgia logo? Se faz menos do que 2 anos que tá com a lesão, pode acompanhar. Pronto, o diagnóstico foi o ano passado, em junho. No caso, esse ano tem um ano. Então tô fazendo um É, ano. Pode fazer acompanhamento. tá? Antes de, geralmente é isso que a gente faz. A gente acompanha por até 2 anos antes de fazer cirurgia, quando é uma lesão grau 1. A menos que tenha uma suspeita de que tenha uma lesão mais grave, em NIC 2, NIC 3, enfim. Mas se não tiver suspeita de lesão mais grave, a gente geralmente É, acompanha. porque na biópsia não veio. Aí eu tava quase querendo, como veio no preventivo novamente a lesão, eu tava querendo fazer outra biópsia novamente, em outro Uhum, laboratório, para ver se realmente é esse diagnóstico, né, uhum. de hidrocervicite crônica. Sim, claro. Até porque como já fez um ano ali, de 6 em 6 meses, tem que ficar repetindo o exame até para ver se essa lesão vai evoluir ou se ela vai regredir, enfim. Então, acho que está bem indicado repetir o exame da Pronto, colposcopia. tá certo, doutora, essa era a minha dúvida. Obrigada. Obrigada pela tua Eu que participação. agradeço. Tenha uma boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Ó, agora é a vez da Ângela. Ângela, eu já aceitei aqui.
Só entrar e fazer a tua pergunta. Aí depois a próxima é a Vanessa. Tudo bem? Boa Da onde noite, que tu doutora. fala? Água Boa, Mato Grosso. E qual que é a tua Doutora, pergunta? desde agosto do ano passado, eu estou tendo pequenos sangramentos, assim, após relação, às vezes involuntário mesmo, sangramentos. Aí, a princípio, a médica tratou por ser um quadro talvez hormonal, colocou o DIU, não resolveu o de cobre. Aí depois ela pensou em cervicite, fiz o tratamento com os antibióticos, injeção, né? Tomei e mesmo assim persistiu. Aí ela pediu o preventivo, a colposcopia e uma ressonância. Aí eu recebi os resultados e eu não passei ainda com ela. Aí o Para mim tá falhando um pouquinho. Escrevam aqui para mim se para vocês está falhando também, para eu saber se é a minha internet ou não que está falhando. Para mim o da Ângela tá falhando. Eu vou chamar enquanto isso a Vanessa para participar e depois eu chamo a Ângela novamente. Então, Vanessa, pode entrar e pode fazer a tua Oi, pergunta. tudo Oi, bom? tudo bem? Natal, Rio Da Grande onde que do tu Norte. fala? E qual Mulher, que é a porque tua ano pergunta? passado no final do ano, eu fiz um preventivo e vi o resultado NIC3, né? Aí esse ano já fui para a Liga contra o Câncer aqui e fiz a colposcopia e a biópsia. Aí eu vou dizer aqui o resultado da biópsia, né? A lesão intraepitelial cervical de alto grau, NIC3. Extensiva às glândulas, efeito citopático, sugestiva à infecção viral. Cervicite crônica agudizada com metaplasia escamosa, extensiva às glândulas. Eu quero perguntar à senhora, a senhora me explicar, né, esse, esse diagnóstico aqui, e se e ele passou para me fazer a conização, né, para retirar das. Tá falhando também. Gente, será que as duas estão falhando? Escrevam aqui para mim se falhou para vocês também. Tanto da Vanessa quanto da Ângela. Travou de novo, né? Vamos lá, então eu vou chamar aqui a Ali Santos. Ali Santos, pode entrar e fazer a tua pergunta. Olá, tudo Tudo bom? Boa bem? noite. Sete Da Lagoas, onde que Minas tu fala? Gerais. E qual que é a Bom, tua doutora, pergunta? vai fazer 3 meses que eu fiz a CAF, né? Deu um NIC3. Aí agora, mês que vem, eu tenho uma consulta de retorno, né? Onde vai fazer o colposcopia novamente, o exame de prevenção. Aí a minha dúvida é, né? Após esse tempo, ele vai pedir, né, um PCR para o vírus, se corre algum risco de ter uma lesão, porque na biópsia veio margens livres. Aí ele falou comigo que estava tudo tranquilo, e eu tenho, assim, né, uma imunidade mais baixa, eu tomo medicamentos, mas aí o meu médico falou que, em questão da minha imunidade, está tudo tranquila, até mesmo porque eu já faço o tratamento correto. Aí eu fico com medo de, de poder vir mais alguma coisa, de ter mais alguma coisa. E ele também me passou a vacina. Só que, como pós-cirurgia eu tive um problema, eu tive muito sangramento, a gente descobriu que era um vasinho que estava, né, que não cauterizou direito, aí ele foi, deu ponto.
Aí ele falou para esperar um pouquinho, né? Porque como eu já estava com imunidade mais baixa pelo sangramento, aí ele pediu para mim estar tomando a vacina esse mês agora. Aí eu queria saber se ela vai me ajudar, se tem alguma outra coisa e se não corre o risco, né, dessa lesão retornar novamente. Então vamos lá. Quando a gente trata a lesão. A gente não trata o vírus. Porque o vírus é que nem o vírus do Covid, que nem o vírus do HIV, que nem o vírus da gripe. Ainda não inventaram um remédio que toma e mata o vírus. Só que diferente do vírus do HIV, que uma vez que a pessoa tem, ela vai ter pro resto da vida, o vírus do HPV não é assim. A grande maioria das pessoas conseguem eliminar o vírus. A lesão é como se fosse a casinha do vírus. É onde mais tem vírus. Então, quando a gente retira a lesão na cirurgia de CAF, 75% das mulheres, além de ficar sem a lesão, já ficam sem o vírus. Tá? E por isso que a gente tem que fazer acompanhamento. Porque se a gente conseguisse tratar o vírus, tu não precisaria acompanhar, tu estava tratada. E aí, tanto que o acompanhamento é muito parecido com apesar das NICs não serem câncer, o acompanhamento delas é muito parecido com o tratamento de câncer, que a gente acompanha por 5 anos. Então, nos primeiros 2 anos, tem o maior risco dessa lesão voltar. E por isso que a gente acompanha com Papa Nicolau e colposcopia de 6 em 6 meses, por 2 anos. Depois dos primeiros 2 anos, a gente acompanha com Papa Nicolau e colposcopia anualmente até completar os 5 anos, que aí vai voltar para o rastreio habitual, que poderia ser uma vez a cada 3 anos. Tá? Então, existe sim o risco de voltar. Tem algumas formas da gente diminuir essa chance. Então, por exemplo, vacinando. Vacinando é uma das formas que se recomenda, porque diminui o risco de uma recidiva de uma nova lesão e diminui o risco de lesão em outros sítios, em outros locais, como, por exemplo, canal anal, né? Que mesmo a pessoa não tendo relação anal, pessoas que têm lesão de alto grau, seja então NIC 2, NIC 3, tem 9 vezes mais chances que a população em geral de ter lesão de canal anal. E aí uma forma de diminuir esse risco é fazendo vacina. Então, várias coisas que podem ser feitas para a imunidade. Alimentação saudável, reduzir níveis de estresse, não fumar, não ficar no ambiente que tem pessoas que fumam, pensar em trocar anticoncepcional por DIU, fazer a vacina, aí outras coisas que a gente faz que são potencializadores, a avaliação do parceiro, ver se o parceiro está com alguma lesão para ele tratar também, suplementos, né, como o zinco, que é um dos que a gente usa, enfim. Mas esse risco no teu caso é menor porque as margens estão livres. Então, isso é uma coisa muito boa. As margens estão livres porque significa que a lesão foi retirada por completo. Aí, outra dúvida que eu tenho. No meu caso, o meu parceiro, ele é vasectomizado. Então, não há necessidade, né, de eu colocar um DIU, alguma coisa, vai ajudar ou não? Não, Não, só se tu precisasse de algum método anticoncepcional. Entendi, ok. E essa vacina, doutora, por exemplo, igual vai fazer 3 meses, tem um prazo rápido para me tomar? Ou igual passou 3 meses, eu já posso estar entrando com ela agora, depois desse período de sangramento que eu tive? Pode. Na verdade, quanto antes, melhor tu tomar, né? Então, tem um estudo que foi feito na Coreia que mulheres em situação igual à tua, lesão de alto grau, fizeram cirurgia de CAF, na semana seguinte um grupo vacinou, outro grupo não vacinou. Foram 735 mulheres. O grupo que vacinou teve 280%, 2,8 vezes menos lesão do que o grupo que não vacinou. Então, normalmente, imediatamente pós-tratamento, a gente já vacina. Não tem problema ter passado 3 meses, tu vai lá e vacina, porque tu vai se beneficiar da vacina. Não, era esse mesmo a minha dúvida, doutora. A gente fica meio ansiosa, né? Eu já tô assim contando os dias para fazer exame, para ver resultado, porque é um choque, né? Mas é tranquilo, foi tranquilo. Graças a Deus passou e eu creio que não vai voltar. Com certeza. Conseguiu, Consegui muito, te ajudar? muito mesmo. Muito obrigada, viu? Obrigada pela tua Tchau, participação. tchau. Um beijo. Tchau. Para sair da live é só clicar aqui no xizinho. Eu, infelizmente, não consigo tirar elas da
da live. Agora que ela saiu, saiu todo mundo. Tá, vamos ver quem que é agora. Eu vou tentar chamar de novo, vamos ver se dá certo a Ângela. Ângela, eu aceitei aqui, é só entrar e fazer a tua pergunta. Tudo bem, Tudo doutor? bem? Pois Vamos ver se é. agora dá certo. Re- Repete a tua É, pergunta, eu, então. eu, Vamos lá. eu tenho problema com sangramento desde agosto do ano passado. Aí, desde aí, vem procurando saber o que que é. Já colocou DIU, porque poderia ser hormonal, não resolveu. Depois, a médica examinou, falou que encontrou uma feridinha e falou que podia ser cervicite. Aí, eu tomei a medicação, fiz na veia também, mas persistiu o sangramento. Aí, ela pediu o preventivo, a colposcopia e uma ressonância. Aí eu não mostrei o resultado para ela ainda, mas o preventivo, o resultado veio assim: é negativo para lesão e malignidade, esfregaço inflamatório classe 2, segundo o Papa Nicolau. A biópsia veio assim: quadro histopatológico favorece a cervicite moderada inespecífica. Isso foi o resultado da Uhum. biópsia. Na ressonância, veio assim: conclusão, cisto simples no ovário direito, 4,6 vezes 3,4 cm, discreto espaçamento dos ligamentos uterossacros, contudo, sem sinais de focos hemorrágicos na cavidade pélvica, pequeno líquido livre em fundo de saco superior. E eu queria que a senhora me explicasse o que significa tudo Tá. isso. Pode ser endometriose, o laudo da ressonância. Quando tem espessamento, eles não botaram nada na conclusão, sugerindo endometriose, alguma coisa assim? Não, só colocou a conclusão disso, discreto espessamento dos ligamentos uterossacros, mas não colocou nada que remeta à Tá. endometriose. Uhum. Trinta E tu tá e com que oito. idade? E esse sangramento Desde faz desde quando agosto que do tá mês passado, acontecendo? do ano passado, que eu tenho, sempre após relação, ou às vezes involuntário mesmo, começo pequenas, assim, quantidade pequena, mas assim, praticamente constante. Depois que Uhum. eu fiz o tratamento para cervicite com os antibióticos, deu uma amenizada no tempo, assim, então é mais rara, é mais após relação, mas ainda persiste. Assim, tem, claro, que quando a gente. Sangramento tem múltiplas causas, tá? Então, pólipo poderia dar, adenomiose, que é um tipo de endometriose do músculo do útero, poderia dar, lesão de colo de útero, tem várias causas. No teu caso, os exames que foram feitos de colo uterino deram normais, então, tanto o preventivo quanto a biópsia veio normal, porque cervicite crônica é um Uhum. diagnóstico benigno. Aí, o que mais poderia ser feito para avaliar colo de útero? Você poderia fazer uma pesquisa NHPV, porque quando dá positivo pode ser alguma lesão do canal. Um exame que talvez ajude nesse diagnóstico é uma esteroscopia, que é colocar uma câmera para olhar dentro do útero para ver se tem alguma coisa no canal do colo do útero que justifique esse sangramento, porque realmente quando sangra pós-relação, o que a primeira coisa que a gente pensa é em alguma coisa no colo do útero. Às vezes até uma feridinha de colo do útero, que é a ectopia, que é uma lesão benigna, pode dar Uhum. sangramento na relação. E aí os exames de preventivo, colposcopia, biópsia vêm normais. E aí o que a gente faz é cauterizar o colo para estimular a reptilização, para estimular a vir uma pele nova, recobrir essa área da feridinha e evitar que fique Tá. tendo Por- sangramento, tá? Uh, Porque em 2021 Fala. eu já tive uma lesão de baixo grau, fiz a CAF. Em janeiro eu fiz a pesquisa Uhum, do HPV, veio negativo, né? De uhum. tantas
tantos exames que eu já fiz. Uhum. Aí os últimos foram esses que ela fez, porque todos os outros exames de preventivo, desde que eu tive a lesão, vem dando negativo. Essa foi a primeira colposcopia que eu fiz após a CAF, mas os outros exames de preventivo, tudo normal. A pesquisa veio negativa, tomei as vacinas do HPV, só que daí iniciou em Uhum. 2022 esse sangramento, em 2023, esse sangramento que vem persistindo. Por isso que ela pediu esses exames agora para fazer. Então, o ideal seria fazer uma esterectopia? É, o sangramento é uma avaliação mais complexa do que eu consigo te responder aqui, porque teria que te examinar para ver como é que tá teu colo e tudo mais, se não tem nada na vagina, enfim, para ver da onde que tá vindo esse sangramento, se é da parte de dentro do útero ou do colo. Mas assim, falando baseada nos exames que tu tem, a única coisa que deu alterado foi a ressonância, que deu sugestiva ali de endometriose. Esse espessamento do teu saco poderia ser um indicativo de endometriose. E aí, nesse caso, o que dá para fazer é usar alguma coisa para bloquear a menstruação e ver como é que tu fica. Seja um anticoncepcional, seja alguma outra alternativa para bloquear a menstruação e ver se com isso para o teu esse sangramento que tu tá tendo. E igual na biópsia que veio, favorece cervicite moderada e inespecífica. Esse sangramento poderia ser também dessa cervicite, doutora? É que cervicite é normal, porque assim, o colo do útero é um local inflamado por natureza. Então, por conta da relação, por conta do sangramento da menstruação, da descamação. Então, em vez do patologista, que é o médico, avalia o material da biópsia e escrever normal, ele Ah, escreve tá, cervicite. entendi. Até aí não justifica. Só se tivesse uma feridinha de colo do útero, uma ectopia no colo do útero, que isso a gente enxerga no exame da colposcopia, Ah, não vai vir na biópsia. É quando o médico, o ginecologista olha o colo lá, tá fazendo a colposcopia, que para tu ter biopsiado, provavelmente tu fez. Aplica os líquidos no colo, ele enxerga que tem a ectopia. A ectopia é uma causa para ter ela, sangramento na relação. ela falou para mim. Outras causas, tá? Que precisam ser avaliadas. Clamídia, infecção por clamídia, infecção por Neisseria. Então, tem um exame que dá para solicitar junto com o preventivo na mesma coleta, quando é uma citologia líquida, que é um preventivo, a gente coleta lá do colo do útero, que é pesquisa de painel infeccioso, PCR, de clamídia, Neisseria, micoplasma, neoplasma, tricomonas, que são infecções ginecológicas que poderiam inflamar o colo e dar Ah, sangramento na tá. relação sexual. Não, tá ótimo então, doutora. Obrigada. Conseguiu, Consegui sim. te ajudar? Ela estava cheia de dúvida, porque eu não sabia o que que era tudo isso. Eu Sim. que Obrigada pela tua agradeço. Tchau. pergunta. Tchau. Para sair é só clicar aqui no xizinho. Isso, pronto. Tá, vamos chamar de novo a Vanessa, ver se ela consegue participar. Boa noite, agora vai. Agora, será que vai dar certo? Vamos lá. Então, Mulher, refaça a tua porque eu fiz um pergunta. preventivo da NIC 3. Aí fui para Tá. o ginecologista ele passou colposcopia, né? Para saber se realmente tinha lesão. E realmente tinha, ela fez a biópsia. A biópsia deu esse resultado, né? Lesão alto grau cervical, NIC 3, né? Extensiva às glândulas, efeito citopático, sugestivo à infecção viral. Cervicite crônica agudizada com metaplasia escamosa extensiva às glândulas. Eu quero que a senhora me explique, né? Porque ele não me explicou direito. E passou uma conização para me fazer. E eu queria saber também se eu vou poder engravidar depois que eu fizer e quanto tempo eu posso engravidar. Tá. E tu tem quantos 36. anos? Tá. Então deu na biópsia veio escrito lesão intraepitelial de alto grau, isso? Isso é a mesma coisa que o NIC 13. Então, assim, a gente tem a lesão grau 1, grau 2, grau 3 e depois o câncer de colo de útero,
tá? Então, o NIC3 é um estágio antes do câncer. É uma lesão que não é câncer, porém, se ela não for tratada, tem até 70% de chance dela evoluir para câncer. Então, o tratamento é a cirurgia de alta frequência, que também é chamada de iconização, também é chamada de EZT, também é chamada de LIP, que é uma cirurgia que tira o pedacinho do colo do útero que está com a lesão. Então, isso já serve tanto para diagnóstico quanto para tratamento. Por que para diagnóstico? Porque esse material vai ser enviado para o laboratório, o patologista vai cortar ele em vários pedacinhos, olhar para ver se realmente é o NIC3 ou se é uma lesão mais grave. Na grande maioria das vezes, realmente é o NIC3, não é nada mais grave. Vai ver como é que estão as margens, que é os limites do material que foi retirado, se foi retirada a lesão por completa. Então, o tratamento é esse. E aí, depois da cirurgia de CAF, a gente pede para esperar pelo menos 1 ano para engravidar, porque no primeiro ano tem um risco maior de trabalho de parto prematuro em relação aos anos seguintes, tá? Então, pode engravidar sim, a cirurgia não impede de engravidar, tá? O risco de ter estenose de colo do útero, que é que fechar o colo do útero e não conseguir engravidar, é de 5% com a cirurgia de CAF, é baixo. E quando acontece, tem como resolver, tem como dilatar o colo. Só que o ideal é esperar 1 ano, que é o período para Sim, o colo se doutora, e para evitar a restabelecer. autotomanização de 1 mês, aí pode prejudicar mais antes da cirurgia? Não, aí eu normalmente não tiro o método que a pessoa está usando, mesmo quando está usando anticoncepcional, porque isso é algo secundário, não é 1 mês a mais, 1 mês a menos que vai fazer diferença. É anos de uso, 10 anos de uso, 5 anos de uso. Então mantém o método até tu fazer o tratamento, porque é mais fácil de tu engravidar sem estar tratado do que isso vir a te prejudicar, porque tu tá usando a medicação até fazer a Sim, tá cirurgia, entendeu? certo. E como seria essa cirurgia, doutora? É, Ó, então se for a cirurgia de CAF, que é a cirurgia de alta frequência, que é o que é recomendado para esse tipo de lesão que tu tem, é uma cirurgia que tu não fica internada. Vem, opera e vai embora no mesmo dia. Ele é considerado uma cirurgia de pequeno porte. Vai tirar um pedacinho do colo do útero que tá com a lesão, né? Tem depois, se tu quiser assistir, tem 2 vídeos que eu recomendo, que são lá do meu canal do YouTube. Um é CAF, conização do colo do útero, e outro é cuidados antes e depois da cirurgia de alta frequência e colo de útero, que eu explico mais detalhadamente sobre esse procedimento. Mas, em geral, é um procedimento de pequeno porte e pois de tá bom, baixo doutora. risco. Obrigada, viu? Deus abençoe a Obrigada pela tua senhora. pergunta. Vai dar Tchau. tudo certo. Obrigada, igualmente. Tchau. Ó, vamos lá, então. Aqui, deixa eu ver. Vou chamar aqui a Renata Dias. Renata, já aceitei. Pode entrar e fazer a tua pergunta. Acho que a Renata não está conseguindo entrar. Chamar então a última pessoa da live de hoje. Chamar aqui a Vânia Martins. Oi, doutora, desculpa. Oi, tudo bem? Da onde que tu Do Maranhão, fala? São Luís do Maranhão. Desculpa por estar bagunçada, que eu estava até sem esperança. Imagina. E qual Bom, que é a tua doutora, antes de fazer a pergunta? minha pergunta, eu quero dizer para você que é um prazer conversar. Eu acompanho no seu YouTube, sabe? Quando eu chego, quando eu estou no serviço, eu não sei se eu trabalho ou se eu assisto. Mas é tão bom, eu sempre indico assim as minhas colegas assim que procurem assistir porque é tanta informação que a gente assim, eu confesso para você que eu tenho 36 anos, mas parece que eu estou sabendo disso tudo hoje, sabe? Eu não tinha esse conhecimento como eu estou tendo agora. Então, você Uhum. para mim tira todas as dúvidas no YouTube, sabe? Para mim é fantástico, tá? Eu quero dizer que
Você realizou um brilhante trabalho. Eu Obrigada. quero desde já que Deus lhe abençoe poderosamente, que você merece. Obrigada. Bom, Obrigada. E qual que é a eu tua faço acompanhamento pergunta? ginecológico diariamente, né? Porque é muito assustador essa questão do colo do útero, né? Então, eu procurei a minha ginecologista e a mesma comentou a respeito para mim. Me passou os exames, entre eles, eu fiz a. Eu não sei pronunciar a palavra correta, é que tira o pedacinho do útero para fazer o exame. Isso. A Aí biópsia. eu fiz Uhum. também aquela parte também que ela faz aquele recolhimento o preventivo. Então, eu vou ler bem aqui Certo. só o diagnóstico. Não sei se você quer do preventivo ou se é da biópsia, porque eu procurei. Enfim. Aí deu aqui. Eu não sei ler bem, mas a senhora vai entender. Certo. É Pode falar. cervicite crônica com metaplasma escamosa madura do epitélio colunar. Só que ela disse assim: olha, você não está com o NIC1 nem o NIC3. Você, digamos, se não tratar, você pode passar para uma dessas etapas, né? Porque deu uma lesão no útero, sendo que deu outras bactérias na questão que ela fez lá do preventivo. Aí, ok, fiquei mesmo assustada, né? Que ela fez esse tratamento. Voltei com 6 meses, ela me passou a medicação, sendo que eu estava tendo uma coceira. Às vezes, antes da minha menstruação, já sentia aquele odor, entendeu? Mesmo não estando menstruado. E quando eu retornei recentemente, agora, com a medicação que ela me passou, normal, sendo que era para me tomar vitamina, boa alimentação, ela disse assim que a lesão escureceu. Ela disse que é um ponto positivo, né? Um ponto positivo. Só que assim, quando eu descobri, eu tinha notado umas pequenas verrugas, não na parte assim da virilha, mas só entre as coxas, bem pequenininhas. Era para me ter informado a ela, mas eu acabei esquecendo. Só que eu informei a ela. Mas ao decorrer, ela não teve crescimento, né? Então ela disse que escureceu. Eu queria saber, pelo seu conhecimento, se é um ponto positivo nessa questão biar. Ela me falou que é um ponto positivo, mas eu gostaria de saber a sua opinião. E o que que A escureceu? Foi lá lesão, no colo do útero? a lesão ainda não está Tá. sarada, entendeu? Porque ela disse que até o Uhum. momento não poderia Ela. fazer, eu queria logo que eliminasse, fizesse a raspagem. Ela disse assim: olha, você vai tomar essa medicação para matar logo essas bactérias, para quando você retornar, para a gente tentar fazer esse procedimento, é o tempo que tu já está melhor. Só que eu não tenho sangramento, entendeu? Tá. O que deve, provavelmente, o que deve ser, quando a gente faz o exame da colposcopia, um dos líquidos que a gente coloca é o Lugol, que é o teste de Schiller, que se chama, que onde tá normal fica marrom, e aonde não tá normal, que pode ser uma área suspeita de lesão, pode ficar amarelado, alaranjado. Então, provavelmente foi isso que ela quis dizer com escureceu. Ela deve ter aplicado o teste de Schiller, que é o iodo, e a área que antes não estava ficando marrom começou a ficar marrom. Deve ser isso que ela quis dizer, porque endocervicite é um diagnóstico normal da biópsia, né? Claro, às vezes a pessoa pode estar com um corrimento, com uma inflamação, mas do ponto de vista de lesão pré-câncer, pré-maligna, é um resultado normal, não é uma lesão, não é algo que tem risco de evoluir para Sim, mas câncer, só entendeu? que antes disso eu pesquisei, antes de eu levar para ela o resultado, eu pesquisei e é tipo assim, a minha é de alto risco, pelo que eu entendi. A tua Isso, pesquisa de toda alto preveio de alto risco. risco, Tanto é que ela isso? me falou que é de alto risco, mas quando eu retornei semana passada, ela disse que aquela possibilidade de ser evoluir para um câncer sumiu. Claro que eu não vou descansar, porque ainda continua a lesão, entendeu? Então, eu queria saber no seu ver essa questão assim, qual o diagnóstico a senhora me dá, o que a senhora me diz a respeito. E o preventivo deu o Deu quê? Deu normal. normal? Deu Ela disse que o meu negativo? preventivo estava ótimo, né?
Tá? Porque assim, ó, uma coisa é ter pesquisa de HPV positiva para o alto grau. Outra coisa é ter lesão no colo do útero. Lesão de alto grau. São duas coisas diferentes. Ter uma pesquisa de HPV positiva não é doença, porque o HPV ele é um marcador de risco, ele não é considerado uma doença. Existe HPV de baixo risco e HPV de alto risco. Então, o HPV é um vírus e eles têm mais de 100 subtipos que infectam o trato genital feminino, então a região genital, é em torno de 40 subtipos. E eles se subdividem em baixo e alto risco. O baixo risco é o que está relacionado com as verrugas genitais. O alto risco é os que podem vir a causar uma lesão de colo de útero. Então, se a gente for pegar a população em geral, a maioria das pessoas que têm HPV de alto risco não tem lesão, porque isso depende de uma relação do hospedeiro com o vírus, ou seja, do teu corpo com o vírus. Então, quanto melhor for a tua imunidade, menor é a chance do HPV te causar uma lesão e maior é a chance do teu corpo eliminar o vírus. Então, quando a gente tem uma pesquisa de HPV positiva para o alto risco, o que se faz é exatamente isso que tu fez, Papa Nicolau e colposcopia. Não deu nada, não deu lesão nenhuma, então o preventivo veio normal, a biópsia veio normal, a gente só acompanha, tá? Não adianta ficar fazendo pesquisa de HPV toda hora, porque o alto risco, ele leva em torno de 1 ano ali para eliminar o vírus, pelo menos, né? Então a gente repete a pesquisa de HPV dali 1 ano para ver se tu eliminou o vírus, ótimo. Se tu não eliminou o vírus, tem que manter acompanhando com Papa Nicolau e colposcopia, porque esse é um marcador, significa que tu tem um risco maior que a população em geral a vir a ter uma lesão. Se vai ter ou não, depende da tua imunidade. Então, isso é totalmente diferente de lesão de alto grau. Quando tem escrito lesão, aí já é uma doença. Seja ela de baixo grau ou de alto grau. De lesão de baixo grau, ela é, por exemplo, o NIC1 na biópsia, né? Poderia ser o NIC1, NIVA1, quando é na vagina, NIV1. Aí pode fazer acompanhamento ou um tratamento mais conservador, como é o caso do laser. Já quando a gente tem uma lesão de alto grau, que seria o NIC2, NIC3, ou se for na vagina, NIVA2, NIVA3, ou se for na vulva, NIV2, NIV3, aí a gente obrigatoriamente trata, porque esse é o verdadeiro precursor do câncer, são lesões que têm risco maior de evoluir para câncer. Então, essa às vezes fica confuso, mas são coisas completamente Mas diferentes. nessa questão bem aí, não é tão, claro que não deixe de ser grave, mas não seja tão assim mirabolante, se bem... Isso. Aí o que tu pode fazer para ajudar o teu corpo nesse processo de eliminar o vírus? Fazer a vacina do HPV, ter alimentação saudável, não ficar no ambiente que tem pessoas que fumam, não fumar, reduzir níveis de estresse, todas as medidas de imunidade para ajudar o teu corpo nesse processo. Essas vacinas, ela é em farmácia, doutora? Eu sou um pouco desinformada nessa questão dessa vacina. Em clínica de vacinas. Eu pensei, porque assim, eles pedem para fazer, aplicar vacina só, acho que 12, 13, 14 anos. Aí eu penso assim, será por eu ter 36 anos, se eu vou poder ou não tomar? Mas a vacina, ela tá liberada em bula até os 45 anos. Em bula. Mas essas aí são particulares, né? Porque, tipo, um posto não, né, para nós. No SUS, eles dão mais... Agora eles estão aumentando um pouco a faixa etária que tá liberando a vacina. Só que a vacina do SUS, ela não é igual à vacina da clínica particular. Por quê? Porque no Brasil existe ainda 2 vacinas, tá? Que é a nonavalente e a quadrivalente. A quadrivalente é a vacina que tem na rede pública, que ela protege para 4 subtipos, que é o 6, o 11, o 16 e o 18. A vacina nonavalente, ela protege para esses 4 subtipos e mais 5 subtipos que são chamados de alto risco, né? Então, ela aumentou a cobertura vacinal de 70% para 90% dos casos de câncer de colo de útero. Então,
Se a pessoa pode se vacinar com a vacina nonavalente, ela é melhor, né? Se, enfim, não pode, aí faça a quadrivalente. Só que na tua idade, dificilmente tu vai conseguir pelo Imagina. SUS a vacina, porque eles não dão. Só para finalizar, deixa eu ler. Então, eu até marquei a minha ginecologista para amanhã, né? Porque eu pedi para ela fazer a raspagem Uhum. mesmo, né? Eu marquei para amanhã, mas só que amanhã, hoje já é o terceiro dia que a menstruação foi embora. Você acha que tinha problema se eu fosse amanhã, sendo que a minha menstruação encerrou hoje? Ou é melhor deixar para a próxima semana? Não, se tu não tá menstruada, poderia ir, mas eu não entendi por que que seria feita a raspagem, porque não deu lesão nos Não, teus assim, exames. anteriormente deu a lesão, só que eu voltei, ela Uhum, escureceu, ela não tá aquela lesão como ela estava anteriormente. Eu quero fazer porque eu não uhum, quero deixar vestígio. Por fim das dúvidas, não sei se vai matar ou entendi. não, mas pelo menos vamos tirar. Entendeu? Confesso que estou morrendo de medo, Uhum. mas eu tenho que ter coragem, entendeu? Para ver se Sim, elimina. esses procedimentos de colo de útero, não estando menstruada, pode fazer, mesmo que tenha sido Hoje, poucos ela dias que terminou terminou a tua hoje, ela só está menstruação. Não pingando. teria Você acha problema. que isso interfere? Ah, e aí ela vai ter que te examinar. Dependendo do procedimento que ela for fazer, não tem problema. Dependendo, se, por exemplo, se fosse uma coleta de preventivo, aí não pode estar com sangramento, porque senão o patologista, que é o médico que avalia o material, o citologista, não consegue avaliar o material. Às vezes ele não fica de boa qualidade, né? Então aí vai depender do tipo de Ah, entendi. procedimento que vai ser feito. Então, para me descansar por hoje, né? É. 100% Consegui te doutora, ajudar? adorei. Quero dizer que foi ter um prazer para mim. Sinceramente, eu estou feliz das perguntas, mas feliz por conversar com você, acredita? Eu estou assim, Acredito. saltitando Obrigada, viu? por Muito dentro, obrigada só pelo de carinho. feliz. Porque, meu Deus, acho que é impossível, eu vou continuar deitada, tá bom? Obrigada, Sucesso, um viu? beijo, tudo de bom. Tchau. Obrigada, tchau. Gente, encerrando nossa live de hoje, eu vou dar uma passadinha aqui em alguns comentários para responder. Vamos ver o que que passou aqui. Quem não conseguiu participar, essa live tem todo mês, tá? Última terça-feira do mês. Tem também a live Caixinha de Perguntas, que é aquela live que acontece na segunda terça-feira do mês no canal do YouTube. A gente abre caixinha uns dias antes aqui no Instagram e aí eu respondo as perguntas que chegam na caixinha. Vamos lá, vou responder algumas perguntas que passaram aqui. Carla botou adoro você, doutora, obrigada. Boa noite. Toda mancha branca no colo do útero é HPV? Não, né? Então, o que que é a mancha branca? No exame da colposcopia, que é aquele exame que olha o colo do útero com a lente de aumento, quando a gente aplica dois líquidos e um deles é o ácido acético, ele deixa branco local que pode ser que tenha uma lesão. Aí a gente vai lá e aplica depois o iodo, que é o Lugol, para confirmar se esse local que ficou branco no ácido acético ele continua alterado no teste de Schiller, que é esse do iodo. Se ele continuar alterado, ali a gente vai fazer uma biópsia para confirmar se isso é uma lesão ou não. Então, o objetivo do exame da colposcopia é orientar o local da biópsia, nos dizer aonde que a gente tem que biopsiar. Se isso é lesão ou não, é o anatomopatológico, que é a avaliação dessa biópsia, que vai nos dar essa resposta. Fiz uma esterectomia laparoscópica há 3 meses devido ao NIC3. Agora fui fazer o acompanhamento com colposcopia e estava sangrando. O que pode estar acontecendo? Tinha uma pequena lesão. Então aí vai ter que fazer uma biópsia desse local que estava sangrando, enfim, que estava com a pequena lesão, para ter diagnóstico. Às vezes pode ser só algo cicatricial da cirurgia, ou às vezes pode sim ser alguma lesão de vagina, né? Porque quando a gente faz o tratamento da lesão, independente de fazer uma cirurgia de CAF, que é o convencional para tratamento do NIC3, ou fazer a esterectomia, que é a retirada do útero,
a gente não está tratando o vírus, a gente está tratando a lesão que ele causou, né? Então, 75% das mulheres depois do tratamento já ficam sem o vírus, 25% vão continuar ainda com o vírus e ele pode causar uma lesão de vagina. Por isso que normalmente a gente não faz retirada do útero para NIC3, a gente dá preferência para fazer cirurgia de CAF, porque é melhor no acompanhamento pós-operatório, é mais fácil de identificar lesões quando a gente tem colo de útero do que quando a gente não tem, só tem a vagina, porque a vagina é enrugadinha, às vezes pode passar uma lesão desapercebida e é mais difícil de tratar lesão de cúpula vaginal, de fundo de vagina, do que lesão de colo de útero. Vamos lá. Qual o valor da vacina? Vai depender da cidade, gira em torno de uns R$ 900 o valor da dose da vacina. Tem que ver em clínicas de vacinas. Vamos ver aqui. O SUS não fornece a vacina? O SUS fornece a vacina. Então, tem duas vacinas diferentes, a vacina nonavalente e a quadrivalente. A que o SUS fornece é a vacina quadrivalente. O que causa problemas no canal cervical? HPV negativo. Então, aí tem que ver o que está acontecendo nos seus exames. Se tem um Papa Nicolau alterado, né? O que poderia dar no canal endocervical de forma geral? Pólipo, só que isso normalmente não afeta o preventivo. Que pode dar é um exame no ultrassom com pólipo no canal do colo do útero, ou sangramento anormal. Então, esses são problemas que poderiam dar no canal do colo do útero. Pode dar lesões causadas pelo vírus do HPV também no canal do colo do útero. Então, vai depender do que está tendo de sintomas para ver se vale a pena fazer uma investigação de canal e como que ela vai ser feita. Quando a gente está com uma alteração no preventivo, com uma colposcopia normal, que a gente suspeita que tem uma lesão de canal, a gente vai fazer uma curetagem de canal, um preventivo do canal do colo do útero. Já quando a gente tem uma imagem no ultrassom de um pólipo do colo do útero, do canal endocervical, que é a parte que a gente não enxerga no exame ginecológico, a gente vai fazer uma esteroscopia, que é entrar com uma câmera e olhar esse canal. Acho que era isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta para eu comentar. Vamos ver. A colposcopia pode ser feita menstruada? Até pode, tá? Diferente do preventivo, que não tem como fazer menstruada, a colposcopia pode ser feita, porém não é o ideal. O ideal é que seja fora do período menstrual e que não tenha relação sexual 48 horas antes, até porque normalmente associada à colposcopia a gente faz uma coleta de preventivo, de pesquisa de HPV, de outras doenças, painel infeccioso, associado a isso. Quando o resultado dos marcadores da P16 negativo e KI67 positivo? Isso é um exame de resultado de imunistoquímica, tá? É mais importante, na verdade, ele indica que tem uma lesão mais grave, tipo uma lesão NIC2, NIC3, ou até mesmo câncer, quando o P16 dá positivo. Para a gente considerar a imunistoquímica positiva alterada, o P16 também tem que dar positivo. PCR-HPV genotipado para alto é um bom exame a ser feito? Sim. Então, dos exames que pesquisam a presença do vírus do HPV, a gente tem a captura híbrida e o PCR. O PCR, que é a mesma coisa que genotipagem, é o exame ideal, o melhor exame para avaliar. Para que serve o exame imunistoquímico? Então, a gente faz o exame imunistoquímico quando precisa complementar o diagnóstico. Por exemplo, uma paciente que tem um resultado de preventivo ASC-H, que é uma alteração indeterminada no preventivo, que sugere que tem uma lesão de alto grau, tipo um NIC2, NIC3, com pesquisa de HPV positivo para alto risco e o exame de colposcopia normal.
a gente tem que avaliar se não tem nenhuma lesão escondida lá no canal do colo do útero. Então, uma forma da gente fazer isso é solicitar uma imunohistoquímica nesse preventivo alterado. Se ela dá positiva, então o P16, que é um exame da imunohistoquímica, vem positivo, tem grande chance da paciente ter uma lesão de outro grau e aí ela vai fazer cirurgia de CAF. Uma outra utilidade do exame imunohistoquímico é quando a gente tem uma paciente com uma biópsia NIC2 e a gente quer saber se essa NIC2 ele se comporta como um NIC1 ou se ele se comporta como um NIC3. Quando temos um NIC2 com uma imunohistoquímica positiva, então a gente sabe que esse NIC2 ele se comporta como um NIC3, tá? Gente, acho que era isso. Para quem não teve sua dúvida respondida, tem live de caixinha de perguntas que vai acontecer daqui 15 dias. Tá? A gente vai abrir a caixinha, manda sua pergunta lá, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Para quem quiser participar de uma próxima live de perguntas e respostas ao vivo, preenche o formulário na bio, que as pessoas que preenchem a gente dá prioridade para chamar para participar da live, tá bom? Obrigada.